Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao GPS RF. Aqui nós entregamos as coordenadas da sua jornada para você se inserir e se manter no mercado da consultoria ambiental em 4 meses ou menos, trabalhando com fauna. Eu sou Renato Gaiga, biólogo e consultor de fauna. E junto comigo, Leonardo Schwab, médico veterinário, consultor de fauna, e juntos somos os criadores do mecanismo IRF. O tema de hoje é como fazer networking para trabalhar com fauna. Na real, deve ter gente que nem sabe assim direito o que é networking ou a importância de fazer esse networking, a necessidade, né? Galera que vem da fauna aí, do meio ambiente, gosta mais de bicho do que de gente, mas até que chega uma hora que a gente entende que tem que entender um pouco de gente para poder, né, fazer o que a gente sabe de melhor aí com os bichos. Então, Renato Gaiga, diz aí para mim, aí para a galera que está vendo a gente agora aí, o que é esse networking para trabalhar com fauna na consultoria ambiental? muito bom, Léo. Até rimou. A galera do meio ambiente gosta mais de bicho do que de gente. E você disse aí que muitas vezes a gente precisa entender um pouco sobre gente também. Na minha opinião, a gente precisa, no mínimo, entender meio a meio. Meio a meio de bicho e meio a meio de gente, porque gente é bicho também. Só que com algumas particularidades. E o que é o networking, né? O que é essa palavra aí americanizada que vem do inglês, né? Vamos lá, vamos lá. Muita gente tem dúvida se a palavra correta é network ou networking. Eu mesmo já tive essa dúvida. Eu quero começar o GPS de hoje sanando essa dúvida, esse problema conceitual de uma palavra que vem do inglês e que a gente adotou aqui no Brasil. A gente tem aí o costume de trazer várias palavras de fora e adotar no nosso dicionário. E o networking, ou network, é uma delas. E é o seguinte, tanto network como networking estão corretas e dizem respeito ao mesmo assunto. A diferença é que o network é mais ligado ao significado substantivo de rede de contatos. Network é rede de contatos, enquanto networking é a habilidade de construir e cultivar essa rede. Então é a ação. E fazer networking para trabalhar com fauna é construir uma rede de contatos profissionais para trocar experiências, informações e potencializar as oportunidades de trabalho na área da fauna através de relacionamentos assertivos. E o seu network, que é a rede de contatos, precisa ter um filtro para selecionar apenas empresas e pessoas que sejam seus potenciais contratantes, seus potenciais parceiros e seus potenciais mentores. Então, anota isso. Dentro da sua rede de contatos, você tem que ter contratantes, parceiros e mentores da área que você quer trabalhar, no caso aqui, fauna, na consultoria ambiental. E, claro, os seus clientes, que já estão aí num passo além, já estão avançados no relacionamento com você. Dessa forma, fica muito mais fácil manter o contato, porque assim você consegue, de fato, acompanhar as pessoas e ver, por exemplo, se elas mudaram de empresa, o que elas estão publicando em suas redes sociais, para você chegar lá e interagir, deixar um comentário, curtir, compartilhar e deixar a sua opinião, repostar as coisas que os outros postam nas suas redes sociais, repostar na sua própria, é uma sacada muito legal que você deve adotar para a vida, porque isso nutre networking. E fica mais fácil também de você lembrar de datas importantes, por exemplo, aniversário, ou se atualizar sobre algum momento pessoal das pessoas do seu interesse. Como, por exemplo, a pessoa teve uma filha, fulano casou, sabe? Isso aí é uma brecha para você chegar e falar, opa, parabéns aí, mudou de emprego, parabéns pela sua nova conquista, teve uma filha, que bacana, muita saúde aí para vocês, para sua família, sua esposa tá bem, seu marido tá bem, trocar aquela ideia pessoal também, isso faz muito parte, porque o network ele precisa ser focado numa rede profissional,
Mas não quer dizer que você vai falar só sobre trabalho. Senão você fica uma pessoa chata, sabe? Pedante. E eu acredito que o networking possui 4 objetivos primordiais. Anota aí os porquês do networking. Primeiro, aumentar o seu número de prospectos. Prospectos é aquele grupo de pessoas e empresas que você acredita que são seus potenciais contratantes ou potenciais parceiros. Aumentar a sua visibilidade e a visibilidade da sua empresa. Então, o primeiro objetivo é aumentar prospectos. O segundo objetivo é aumentar a visibilidade sua e da sua empresa. Terceiro objetivo, melhorar a sua reputação perante uma comunidade. E quarto e último objetivo, aumentar a sua autoridade, que, consequentemente, aumenta a sua influência dentro daquele mercado, dentro daquela rede de contatos, dentro desse segmento da área. E aí eu peguei aqui um cara de uma empresa especializada em consultoria e treinamento para equipes de vendas. Eu peguei uma frase dele, o cara chama Bruce Sidman, a empresa dele chama Sandler Sales Institute. Ele fala o seguinte: a arte de criar um network demanda tempo, paciência e consistência. Então põe isso na sua cabeça. Tempo, paciência e consistência. Mas isso só depende de você. É você que está no controle. Não tem nada melhor do que coisas que a gente está no controle. Então é um processo que exige aí um longo prazo. Ele requer muitos contatos durante meses, às vezes até anos. Por isso é fundamental você aprender a administrar o seu tempo e os seus recursos financeiros para você aplicar no estímulo do seu network. Então, eu acredito que tudo isso seja fazer networking para trabalhar com fauna na área ambiental. É muito louco, assim, quando a gente pensa que sozinho a gente não vai a lugar nenhum, né? Sozinho a gente não estaria nem falando aqui agora, porque primatas como somos, né, independentes como somos, a gente é muito dependente, né, para a sobrevivência. E isso se estende, se expande para o mercado, né, para a parte profissional. Então, o fato de você ter o melhor currículo do mundo, você ter todas as formações e tudo mais, se você não souber ou não fizer com maestria essa parte que o Renato está trazendo, as chances são que você terá maiores dificuldades. Agora, a partir do momento que você junta as duas coisas, o teu conhecimento técnico com isso que a gente está trazendo aqui para você, bum, né? Você junta duas habilidades, você não trabalha só mais com uma, você trabalha com duas, porque network é uma habilidade, deveria ter uma faculdade só de network, na minha visão, né? Porque envolve relacionamento e não necessariamente 5 anos, né? E ensinando as coisas que realmente importam, porque isso, inclusive, melhora o relacionamento, né, num ambiente empresarial, não fica aquele ambiente chato, pesado, né? Então, essa é a parte, o que é network, né? Acredito que ficou claro aí para quem está enxergando e vendo a gente aqui do outro lado. Agora, o que não é network para trabalhar com fauna na consultoria ambiental? É importante a gente saber o que não é, né? Para não fazer legal o besteira. teu conceito, mas para não fazer besteira. E eu concordo com você no lance que você disse que a gente tinha que ter networking numa faculdade. Talvez uma disciplina, né? Networking 1, Networking 2. Total. Eu sou dessa mesma opinião, porque em qualquer área é extremamente fundamental. Então vamos lá. O que não é esse networking, né? O verdadeiro networking, ele está baseado em relações de troca, onde você não pode pensar apenas no seu benefício próprio, você tem que pensar também no que você tem a oferecer. Então, se você estiver pensando só no seu benefício próprio, isso não é networking. E esses relacionamentos, eles precisam ser nutridos e acompanhados ao longo de uma linha do tempo. Não é simplesmente você ter um monte de conhecido que você encontra na rua ou encontra num evento. Fala, bom, aqui em Minas a gente faz isso. Opa, bom, a gente cumprimenta todo mundo na rua, na zona rural, vai cumprimentando. Não é networking, sabe? Isso aí é só, tipo, você tá sendo simpático, dando um bom dia,
e tudo mais. Então, isso não é networking para trabalhar com fauna na consultoria ambiental. E os relacionamentos não podem ser aleatórios. Na sua rede de contatos, não vai incluir ali a sua vizinha, sua tia, seus primos, o João da padaria, aquela galera, suas amigas e amigos de infância. Isso não é networking. Isso aí são suas amizades pessoais. São importantes? Claro que são. Mas vamos focar no objetivo aqui, porque a gente está aqui, Léo e eu estamos aqui, a Biotrópica existe, porque a gente quer mostrar para você o que funciona. Que a gente está cansado de escutar que não tem oportunidade na área, quem vai trabalhar com fauna vai morrer de fome, o governo está acabando com tudo, os políticos não valorizam o meio ambiente como deveriam valorizar, e um monte de problemas externos. Que eles existem? Existem. Só que isso é geral para qualquer área. Não está fácil para ninguém. Só que se você ficar externalizando a sua culpa, ao invés de você se ligar e falar, cara, o que eu não tenho é porque eu ainda não sei. Porque se eu soubesse, eu já teria, que é uma máxima que a gente usa aqui na Biotrópica. Cara, você ligaria uma chave do seu cérebro e você entraria em ação e buscaria o conhecimento que te falta para ir do ponto A para o ponto B. E olha, eu mesmo já fiz networking de uma maneira errada, e eu vou contar aqui uma história. Uma vez, Léo, eu fui num baita evento, assim, da área ambiental, com consultores, até o presidente da SOS Mata Atlântica estava lá. Me pergunta se eu tenho o contato dele. Eu não tenho, cara. Você acha que se fosse hoje em dia eu não teria? Você acha que se fosse hoje em dia o presidente da SOS Mata Atlântica não estaria no meu WhatsApp? Eu estaria, cara. Mas eu também já fiz networking errado. Era agosto de 2000 e alguma coisa, 2015, e eu lembro que era agosto porque estava frio, e a gente estava lá em São Paulo. E eu fui no evento, cara, de camisa, fui na estica, sabe? Fui com posicionamento de empreendedor, não fui de roupa de campo, apesar do evento ser sobre atividades de trabalho na consultoria ambiental que envolve muito campo. E aí, o evento era composto por um monte de palestras, tudo alto nível, galera no mercado mesmo, diretora da Arcades, uma série de advogados que trabalham com direito ambiental. Cara, foi o bicho o evento, foi animal. E aí, tinha as pausas para os cafés, né, para os almoços, os coffee breaks, aquele momento para você interagir. Foram 2 dias inteiros lá em São Paulo, num lugar muito legal, com tudo, cara, com tudo para você fazer bons contatos e alimentar o network. Aí o que eu fiz de errado? Eu acabei saindo de lá sem nenhuma nova oportunidade. Eu fui com uns amigos meus, que são consultores ambientais de fauna, com 2 amigos. A gente combinou, vamos nós 3? Vamos. Compramos os ingressos e fomos. Chegou lá, cara, eu fiquei só com os caras. Eu ia tomar café com os caras, a gente ficava sentado junto, a gente só conversava das nossas histórias de campo, do que a gente estava fazendo. Cara, eu não precisava nutrir mais aqueles relacionamentos naquele momento, sabe? Aquele momento foi prejudicial para nós 3 ficarmos na nossa bolha. E aí, cara, isso foi muito ruim, porque o tempo passou, os 2 dias acabaram, e no máximo eu troquei meia dúzia de cartãozinho. Sabe que você pega o cartão de uma pessoa e dá o seu cartão para outra pessoa e depois você nunca entra em contato, nunca mais entra em contato? Cara, isso é um jeito errado demais de fazer networking, e eu passei por isso. Então a gente está aqui para mostrar para vocês que a gente erra também, a gente tem os nossos erros e a gente tem os nossos acertos. Então pega isso para sua vida, cara, e não comete os mesmos erros que já foram cometidos. Isso aí, na minha opinião, é a maneira mais inteligente de aprender. Nas minhas épocas de estudante, assim, de universidade e pós, eu nem sabia que existia essa parada aí, network, né? Internet? Então, com relacionamento pessoal, eu quero saber da matéria, aprender para ser um bom profissional e ser valorizado pelo mercado. Cara, a vida passa, né? E aí tem coisas que você aprende com pessoas falando e você aprende
né, no dia a dia, né, com as experiências próprias. E faz uma diferença. E a gente vê muito disso, por exemplo, na nossa área também. Eu quero saber muito de relatório, de bicho, de licença ambiental, de não sei o quê, mas na hora que você traz um conteúdo desse, para mim o nível de importância disso aqui, ele está superior a todos os outros, na minha concepção, né? Porque é o que é, né? Sem relacionamento você não faz nada nessa vida. Você pode fazer isso para o lado bom, né? Você pode ter uma pessoa num relacionamento, uma conexão boa que ela vai te ajudar. Você pode ter uma conexão ruim que ela só vai te ferrar, mano, todo dia. Imagina se é o teu chefe, essa conexão ruim. Cara, quais são as suas, né, os seus né, sonhos e tudo mais de crescer, de repente, naquela empresa, se de repente teve algum momento ali que, né, deu uma faísca nessa conexão. Acabou, só se você trocar de emprego ou trocar de chefe. Vai ser mais fácil trocar de empregado, digamos assim, né? Agora, é muito importante isso que você trouxe, né? Que a gente traz o que a gente aprendeu para a galera que está aqui, que se pegar e conseguir já, né, e começar a aplicar, faz diferença demais, né? Então, a questão dos cartões, né? Eu vi uma vez um cara, uma palestra, que ele é especialista nisso, ele fala, cara, nem é mais para entregar cartão. Quer fazer? Teu contato tem que estar no WhatsApp do cara. É onde está a atenção das pessoas hoje. Então não faz mais cartão. Se for fazer um cartão, faz o cartão digital, né? E envia pro cara. Agora, o ideal é você ter o contato dele na agenda, né? Da pessoa. Agora, entendendo o que é, né? Entendendo que não é networking, como que o pessoal, Renato, vai fazer para utilizar desse networking para trabalhar com fauna na consultoria ambiental? Seguinte, numa época que o seu currículo e a sua opinião chegam do outro lado do mundo através de um único clique, é muito importante também saber se relacionar da maneira certa, para você não ser chato, para você não ser pedante, para você não ser um cara que, ou uma pessoa que só quer para si. Então, isso significa também ir além das pessoas mais próximas. A gente não pode ficar só naquele círculo de amizades. Ah, não, eu tenho meu grupinho aqui, o clube da Luluzinho, da Bolinha, e do Bolinha e da Luluzinha, aqui tô de boa com a minha galera. Tá tudo bem, só que a gente precisa expandir os nossos horizontes. Hoje a gente tem uma ferramenta que chama internet, que todo mundo aí que tem um smartphone, um computador, consegue se conectar com o planeta. Então, cada conversa é uma oportunidade para você expandir a sua rede de relacionamentos. Mas não espere que as oportunidades caiam do céu no seu colo. Você tem que criar essas oportunidades. Isso a gente bate muito no mecanismo, porque o pessoal fala, não tem oportunidade. Não, você não está criando oportunidades. A oportunidade, ela é criada. Então, todo mundo que está hoje na Biotrópica aqui, eu, o Léo, todo mundo que está aqui não esperou uma oportunidade, criou a sua própria oportunidade. O que a gente está fazendo, o Léo e eu aqui hoje, a gente criou isso aqui, sabe? A gente criou. E é possível, a gente ensina como fazer isso. E aqui eu vou te passar 6 estratégias para você aprender a fazer networking, para trabalhar com fauna. Então anota que vão ser 6 estratégias para você botar em prática, para você começar a criar sua rede de contatos de maneira certa, direcionada, para você criar suas oportunidades no final. Estratégia número 1. Exponha-se aos ambientes férteis, mas com cartas na manga. Esse lugar que você está aqui hoje, ó, aqui na Biotrópica, no Universo Biotrópica, isso aqui é um ambiente fértil. Você já pensou em puxar um papo com alguém que está aqui dentro, que comentou? Sair aqui desse conteúdo, olhar quem deixou um comentário e chamar a pessoa e trocar uma ideia? Acredito que talvez você nunca deva ter feito isso. Isso é só uma pitadinha aí para você pensar. Mas, seguinte, bora participar dos eventos online nesse momento e dos presenciais quando eles forem possíveis. E aí você vai ser ativo também em grupos de discussão da sua área. Você vai visitar empresas, você vai usar o telefone para prospectar clientes e parceiros. E olha, numa conversa, o que você vai fazer? Independente se for um evento, numa empresa, no telefone, o que você vai fazer na sua conversa? Você vai ouvir bastante. Você tem 2 ouvidos e uma boca. Você vai ouvir pra caramba.
E na hora de falar, você vai pensar o seguinte: como eu posso dar o meu melhor, como eu posso fazer a minha melhor contribuição aqui? Se você não tiver uma contribuição muito boa, você continua escutando. O seu cérebro vai receber inputs e através dos inputs você vai ter bons outputs. Quem fala muito isso é o Murilo Gun. E faz todo sentido. Todos os estímulos que a gente recebe pelos olhos, que são dois, pelos ouvidos, que são dois, eles são processados no nosso hardware, aqui no nosso cérebro, e aí a gente devolve para o universo através da nossa fala, que é o nosso output. Então, você tem um canal de demonstração e 4 aqui para receber estímulo. E aí é o seguinte, porque se você for falar demais nos seus diálogos, e se eles forem superficiais, quando você for acrescentar algo genial, aquela sua contribuição master, não vai fazer nem a diferença para a galera, porque você não vai ter 100% da atenção das pessoas. Então, se você for aquela pessoa que só fala, não consegue se segurar, a hora que você for falar um negócio interessante, a pessoa vai estar no celular, vai estar... vê um café, já vai estar falando com outras pessoas. E aí, eu vou te ensinar a colocar umas cartinhas na manga agora. Pega as suas redes sociais, coloca elas de forma profissional. Vê lá sua foto do Facebook, sua foto do Instagram, sua foto do LinkedIn, embala ela de maneira profissional para você construir uma marca. Eu recomendo você a construir um site em qualquer plataforma gratuita, para você ter a sua marca pessoal. Ah, mas ninguém visita site. A hora que uma pessoa conhecer você e você passar credibilidade e você falar qualquer coisa, visita meu site, baixa meu portfólio lá pelo meu site. Ela pode nem visitar, mas só de você poder falar isso, cara, você tem um site, isso é demonstração profissional. Toda empresa tem um site. Toda marca forte tem um site, por mais que as redes sociais sejam mais visitadas do que o site. Então, se liga nisso. Estude também assuntos que tornem você uma pessoa cada vez mais interessante. Para você não só falar de trabalho, sabe? Por isso que a gente bate na tecla do empreendedorismo. Estudar sobre negócios, estudar sobre vendas, estudar sobre investimentos, estudar sobre atualidades, trazer dicas de filme, conversar sobre lugares que você já visitou, sabe? Trazer essa riqueza de valores para as pessoas numa conversa. E perceba momentos propícios para você usar o gatilho da prova social. O que é o gatilho da prova social? Você colocar na mesa ali as suas experiências próprias e os seus estudos de caso de sucesso, os trabalhos que você já fez, contar uma história de um trabalho que deu certo, de um trabalho que você ajudou ali a cumprir uma condicionante de um licenciamento ambiental, ou seja, resolver um problema. Então, lembre-se que você nunca terá uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão. Porque tem um ditado, né, que é a primeira impressão é a que fica. Pode ser que ela não fique como principal impressão, mas ela vai ficar. Então se liga nisso. Agora, a segunda estratégia é quantidade, não é qualidade. Então, aqui você precisa tomar cuidado com a quantidade de contatos. Não é porque você tem mais de 5.000 contatos, que é o mínimo que a gente pede para você criar pelo processo 555.5, mas não é porque você vai ter 5.000 ou mais de 5.000 contatos nas suas redes sociais que você vai estar fazendo um networking apropriado. Então, não caia nessa armadilha de volume. Os contatos sem relacionamento são apenas isso, contatos. E sendo assim, não significa muita coisa você ter o e-mail do presidente de uma grande companhia, se ele sequer vai abrir a sua mensagem e ler ela quando você mandar alguma coisa para ele. Então é muito diferente. Terceira estratégia, estude as empresas e as pessoas previamente. Ah, eu vou entrar aqui no evento da Biotrópica. Ah, a Biotrópica tem uma série de alunos aqui com estudos de caso que são muito bons. Cara, maratona esses estudos de caso, entenda as pessoas que estão lá, entenda a Biotrópica para você trocar uma ideia assertiva. E olha, não foca só na Biotrópica não. O Brasil é continental, ele tem um tamanho absurdo e a gente tem atividades agrosilvopastoris, a gente tem minerações, a gente tem empresas de produção de energia elétrica,
a gente tem indústrias, a gente tem um monte de setores de mercado que necessitam das soluções que a gente gera. Então, vai atrás dessas empresas, estude a galera. O primeiro passo para conquistar as empresas e futuros recrutadores é estudá-los um pouco antes de se apresentar. Assim você consegue demonstrar o seu interesse genuíno por aquela pessoa, pela história daquela empresa, pela história daquela pessoa. Joga o nome dela no Google, às vezes você vai encontrar matérias, reportagens que ela já participou, sabe? Você botar o meu nome no Google aí, por exemplo, você vai ver que eu já escrevi Terra da Gente, já apareci na Discovery. Se você colocar o nome do Léo aí, você vai ver também que tem matérias ali que ele participou. Dá uma estudada, faz isso, joga o nome da pessoa na plataforma Lattes também, porque normalmente essa galera tem aí um currículo acadêmico, e dali você consegue ver qual as áreas de pesquisa e tudo mais. E aí você vai entrar nas redes sociais dessa galera também e dar uma olhada ali, dar uma de detetive, sabe? Pesquisar, montar um dossiê. Outro lance muito bacana é visitar o site das empresas, aí novamente falando no site, e descobrir se ali nas empresas, no site, tem aquela aba Quem Somos, ou um pouco mais sobre nós, ou quem são os meus clientes, quais as soluções que a empresa entrega, por que a empresa existe, qual a identidade da corporação, quais são missão, visão, valores. E aí você vai conseguir também formatar o seu discurso com a sua visão, com a sua missão, com os seus valores, para ver se aquela empresa realmente é uma empresa que combina com você. Não adianta a gente dar tiro no escuro, a gente tem que entrar num lugar que a gente vai saber, cara, aqui eu vou colaborar, aqui eu vou estar em casa, eu vou ficar à vontade para vestir a camisa. E olha, é o seguinte, os próprios recrutadores vão identificar se você tem ali algo a ver com a empresa ou não. E como responsável pela sua própria carreira, você pode aproveitar esses conceitos para encontrar um propósito na sua vida profissional. Então, se pergunte sempre, por que eu desejo trabalhar com fauna na consultoria ambiental? Por que eu tenho esse propósito? Eu posso ajudar as pessoas e o meio ambiente com o meu trabalho? Como que eu vou fazer isso? E aí a gente vai para a quarta estratégia, que é criar um pitch comercial de 30 segundos. O famoso pitch de elevador. Que a gente também sempre fala para os nossos alunos e alunas que você precisa se apresentar de uma maneira breve, com clareza e mostrando para a pessoa que você resolve um problema. Então, uma breve explicação do que você faz profissionalmente permite uma abertura que preferencialmente deve focar na conversa e nos resultados que você traz para o seu cliente. Então, focado no cliente e nos resultados que você pode trazer para ele. E não apenas nas características do produto que você vende. E nem nas suas próprias características particulares. Meu pitch na Biotrópica Online é o seguinte: ajudo biólogos a trabalharem com fauna na consultoria ambiental, mostrando o passo a passo de como se inserir e se manter no mercado em 4 meses ou menos. O meu pitch na consultoria ambiental já é o seguinte: ajuda empreendedores a regularizarem os seus negócios de acordo com a legislação ambiental para que eles economizem tempo e dinheiro com multas, embargos e atrasos. Pronto. Muito conciso, muito coeso, muito direto ao ponto. Quinta estratégia. Tenha um objetivo específico para cada encontro. Cara, marcou uma reunião, ou você está num evento, você quer conversar com tal pessoa que você já viu que ela era palestrante, você olhou ali, conteúdo programático do evento, cara, tal pessoa vai estar ali como palestrante, como speaker. Ó, antes de você se apresentar, pensa no propósito do porquê que você vai falar com essa pessoa, o que você vai criar de oportunidade. E se você já pertence formalmente a um determinado grupo, por exemplo, se você está ali, você já faz parte daquela cúpula. O seu objetivo ali dentro é muito mais gerar valor do que receber novas dicas. E a sexta estratégia para a gente fechar isso aqui, para você não ter desculpa para fazer networking de uma maneira direta ao ponto, é assumir a postura do organizador, mesmo que você não seja o organizador de um evento. O que é a postura do organizador? É o seguinte, você está lá num evento, num congresso, num simpósio, numa live, em qualquer lugar que você esteja, que seja um ambiente fértil. Você tem que fazer que nem os organizadores fazem e não como um convidado. Comece você mesmo com os contatos,
fica de pé na porta da entrada do evento, aonde a galera vai sair para tomar um café, aonde a galera vai estar exposta ali, e aí você vai cumprimentando as pessoas conforme elas forem saindo ou forem entrando, e você vai encorajando-as a se apresentarem. Sabe? Você faz o seu pitch e você fala em você, tal. Você tem que trazer isso para você ser notado. E dessa forma você vai estimular as pessoas que são mais tímidas a começarem diálogos. Porque muita gente boa, muita gente que pode te contratar, às vezes é tímida. Às vezes a gente pensa que só a gente é tímido. E não é. A pessoa do outro lado também vai ser tímida. E se você tomar a postura do organizador e incentivar ela a abrir um diálogo, tenho certeza que você vai conseguir conversar com muito mais gente. E você, Léo, você tem alguma coisa a acrescentar aí? Você pensa algo diferente? Você concorda? Estou na posição de aluno agora, pô. Tô só aprendendo. Só aprendendo. Tô que nem a galera que tá vendo a gente aí agora aí. Então, são as estratégias muito boas, né? Espero que as pessoas tenham anotado esse passo a passo, porque é difícil até de encontrar isso aí em literatura, né? E aí você já trouxe, deu uma otimizada muito boa, e aí é colocar em prática. Interessante que você citou o processo 555.5 na tua fala, que ele faz parte do mecanismo IRF, e ele é uma das partes, né, focadas no networking. Né? Então, existe o jeito certo, né, que a gente encontrou para fazer o network. 100% infalível? Vai funcionar de primeira? Diz uma coisa que funcionou de primeira nessa vida. Não tem uma, né? A própria lâmpada, né? Foram feitos não sei quantos, mais de 10 mil testes para o cara conseguir fazer a primeira lâmpada aí que está na casa das pessoas até hoje. Então, a prática, a perfeição, entre aspas, que eu acho que não existe perfeição, ela vem com a prática. Cada vez essa melhoria aí é constante, né? Agora, dentro do processo 555.5, quem tem alguém assim que você lembra agora de cabeça que usou esse processo 555.5 assim e botou para funcionar? Dezenas de pessoas, de alunas e alunos, mas eu vou trazer aqui a história da Juliana Zanoni. Recentemente a gente bateu um papo, resultados IRF com ela, e a Juliane, ela aplicou à risca o método do mecanismo, cara, e ela pegou e se inseriu no mercado trabalhando com fauna. Você citou aí o processo 555.5, ele está lá na fase 3 do mecanismo. Então, ele tem como objetivo principal destravar a habilidade de fazer networking das nossas alunas e alunos, através de um método que une biologia... Uma pausa para um espirro aqui. É um método que une biologia, comportamento de primatas, capacidade cognitiva do cérebro humano, com as métricas de conversão do marketing digital, com as estatísticas do marketing digital. Então a gente compilou tudo que já funciona em universos separados, mas que se conversam, e a gente trouxe e montou um método que está colocando a galera no mercado se ele for aplicado à risca. Não é algo que vem por osmose. Você tem que ligar a chavinha do comprometimento e botar em prática. E a Julie, além dela, a gente tem aí um monte de gente que você pode conferir vários casos de pessoas reais que não são atores e atrizes, né? Tem gente até que acha que a gente contrata a galera para falar isso. E uma das pessoas que até brincou com a gente sobre isso, que deu baile de networking, foi a Jéssica Valadão, que conseguiu trabalhar com resgate de fauna na Amazônia, ainda na graduação, por puro networking. Então, eu convido você a conhecer a história da Jéssica e de várias alunas e alunos lá na nossa playlist Resultados IRF Depoimentos. Vai lá, você vai mudar a sua visão. Maravilha, muito bom. É bom a gente saber que existem pessoas, né, que estão seguindo certas estratégias ou colocando em prática, né, o que a gente está falando lá para elas fazerem, e não só fica ali como uma esponja absorvendo conhecimento, né, pega, aprende,
coloca em prática, e isso não tem preço, né? Quando você vê o resultado de uma coisa que você mesmo fez, que você tem controle, você para de externalizar, eu não consigo por causa disso, eu não consigo porque eu não tenho experiência, ou eu não consigo porque eu tenho uma idade avançada, ou eu não consigo porque, sei lá, fala uma outra objeção que aparece muito aí pra gente aí. Cara, as pessoas falam assim, eu não consigo porque a outra pessoa do outro lado não responde. A outra pessoa do outro Total. lado é de poucas palavras. Eu mando um contato, a pessoa fala, beleza, aceitei. Ela não Né? responde, né? Eu mando mensagem, mas ninguém me responde. Tem essa também. Né? E outra, isso acontece, de fato, acontece. Só que você tem controle sobre como a pessoa vai responder para você? Não tem. Então, o que você tem controle? Cara, em como eu posso melhorar as minhas habilidades para persuadir ou potencializar que a pessoa que está do outro lado lá me responda. Vamos pegar então essa objeção, Renato. Beleza, quem está vendo a gente agora aqui entendeu que precisa se conectar, né? E sair se conectando com qualquer coisa, qualquer um, né? O negócio a tomadinha do celular ali, ela só conecta ali, né? Pega o carregador do Samsung e bota do iPhone. Vai carregar? Não vai. Mas os dois são carregadores. Os dois transmitem energia. Só que, irmão, se não rolar a conexão, não rola, né? Então, beleza, vamos pegar essa objeção. Renato, já entendi que eu preciso me conectar com pessoas certas, preciso construir, alimentar relacionamentos, que isso vai potencializar toda a parte técnica que eu já possuo, que eu já conheço, né, que eu já estudei. Agora, como é que eu vou manter essa conversa se eu já estou tentando, né, e a pessoa que está lá do outro lado, ela é de poucas palavras ou ela não me responde? Como que faz? Primeira coisa, a gente nunca pode forçar a barra. A gente não pode empurrar a goela abaixo e querer que um rio corra, sabe, para cima, né? Então a gente não força a barra com nada. Essa é a primeira sabedoria. E a segunda sabedoria é identificar o perfil de pessoas. Tem gente que é mais comunicativo, tem gente que é menos comunicativo. E aí, como que você vai fazer? Você vai traçar estratégias diferentes para esses tipos de pessoas. Então, a gente tem aí pessoas tímidas e introvertidas, a gente tem pessoas que estão muito ocupadas, que não passam tempo nas redes sociais, porque estão fazendo um monte de coisa e às vezes possuem, na verdade, uma má gestão do tempo. E, ao mesmo tempo, tem gente que faz uma gestão do tempo com excelência e que é ocupado, que é autoridade na área, mas consegue estar ali presente nas redes sociais, trocando uma ideia. Eu conheço um monte de gente desses dois perfis. E, começa por esse feeling. Isso aí é visão, cara. É uma sabedoria que você vai adquirir e vai treinar ela como se fosse um músculo. Só de você ter esse feeling, você já deu esse primeiro passo. Agora vamos para a parte técnica. A primeira coisa que eu sugiro que você faça, que eu acredito que você tem que sair daqui já com isso na cabeça e praticando também, é estimular a pessoa do outro lado a contar uma história para você. Os seres humanos adoram contar suas histórias. Os seres humanos adoram falar de si. E essa é uma das principais coisas que a gente tem que segurar. O falar de si próprio. A gente tem que estimular a outra pessoa a falar de si. Então anota aí, porque você precisa fazer perguntas que demonstrem que você admira a pessoa e que incentive a contar trechos de sua trajetória para te falar, por exemplo, como ela começou. Anota essas perguntas aí. Como você começou? Como foi que você passou pelos processos seletivos na sua vida? Qual foi o trabalho mais marcante da sua vida? Como você enxerga oportunidades e obstáculos para o mercado nos dias de hoje? Qual a história mais marcante da sua vida que o trabalho te proporcionou? Isso são exemplos para você conduzir um bom papo e, obviamente, você não deve jogar todas essas cartas na mesa de uma vez só, porque vai parecer um interrogatório, né? Então, você vai ter que ter esse feeling mesmo de ir colocando essas perguntas estratégicas e fazer a pessoa ir se soltando, contando da vida dela para você, contando coisas que, no final das contas, você vai identificar padrões que se repetiram aí nas jornadas dos profissionais, você vai falar, cara, aqui tem coisa, vou experimentar.
e você vai deixar a pessoa também com mais liberdade para trocar ideia e você vai gerar um gatilho da reciprocidade, porque eu acredito que na maioria das vezes a pessoa vai falar assim, e você? Conta um pouco da sua história também. Se você for agradável, se você for interessante, se o seu interesse naquela pessoa for genuíno, vai fluir um papo. Porém, não é com todo mundo, né, gente? É que nem eu disse aqui, tem perfis e perfis. Renato, tem duas coisas também que vieram na minha cabeça agora, que acontece muito, e que as pessoas falam muito, e pode ser que nem todo mundo vai gostar do que eu vou falar agora. Só que eu vou falar que é o que está na minha cabeça e vamos ver o que vai acontecer. Tem muita gente que fala, ele só conseguiu porque está na panelinha, né? Ou ele só conseguiu porque QI, né? Porque QI de quem indica. E sabe o que eu fico mais abismado, cara? Que a gente tem um sistema que fica jogando, implantando na cabeça das pessoas uma crença de que para você ser alguém na vida, ter um sucesso, você tem que ter o CU, digamos assim, que é o currículo, né? E martela. E ninguém fala isso, cara. Só consegue quem tem CU. Não vejo ninguém reclamando disso. Eu só vejo pessoas reclamando, só consegue quem tem QI. Cara, pelo amor de Deus, pega essa frase e joga no lixo, ela só vai te jogar para baixo. Isso não existe. O que existe é o mundo ideal, é você juntar o CU com o QI, digamos assim, né? Porque só de QI, meu irmão, vai se ferrar no mercado. Só de CU vai se ferrar no mercado mais cedo ou mais tarde, no curto, médio ou longo prazo. Então, pega essas duas coisas que tem, quebra essas crenças limitantes, porque, irmão, quem é que, se eu vou estar dando emprego para uma pessoa, eu vou lá ver o currículo do cara, beleza? O cara, meu irmão, digamos que já fez vários projetos, várias coisas, PhD, mestre, doutor e tudo mais. Cara, no primeiro problema que ele arrumar dentro da empresa, seja brigou com alguém dentro da empresa, que já aconteceu, já trabalhei em consultoria, que, cara, o consultor que foi contratado, que eles, de vez em quando você vai contratar e você é mobilizado para o campo, você vai em equipe, né? O cara era bom, tinha currículo foda. Não, o cara brigou com a mulher dentro da casa, ele prendeu a mulher dentro da casa, ele não deixou ela sair de cárcere privado, sabe? Virou um bafafá dentro da empresa. E olha a dor de cabeça que um cara desse leva para uma empresa. Processo e tudo mais. Então, meu irmão, dane-se se você tem o melhor currículo do mundo nesse caso. E é aquilo, aí basta uma vez só para você se queimar. Aí, de repente, o cara tava lá num período de estresse e tal, muito mais não justifica, pô. Fazer um cárcere privado, cara. Essa história é real, mano. Tem muita gente que tava no campo comigo nessa época, sabe? Né? Então, tipo, a pessoa que vai te contratar, ela tem que saber se você, cumpre os horários. Né? Novamente, o que adianta ter tirado 10 lá, mas na hora que eu preciso de você do trabalho, você todo dia chega atrasado, dá uma desculpa diferente, pega atestado médico, é ranzinza, é chato, só reclama da vida, né? Então, a gente tem que ter isso na cabeça, quebrar certas crenças que ficam martelando na nossa cabeça a todo momento, sabe? E que, como tudo nessa vida, na minha humilde opinião, tem o jeito certo e tem o jeito errado de se fazer. E, às vezes, a gente fica fazendo aquele jeito que falaram pra gente que é o jeito certo, e a gente vai seguindo aquilo inconscientemente. Porque, né, tá todo mundo falando que esse aqui é o jeito certo, eu vou continuar. E do outro lado, tá todo mundo falando a mesma coisa. Caraca, a área tá difícil, não vai dar conta, que não sei o quê, vou ter que arrumar outra parada para fazer. Enquanto, na real, que ela às vezes tem que enxergar, calma aí, deixa eu jogar para consciência o que eu tô fazendo. Sair do estado inconsciente. E aí pode ser que uma chavinha vire. Então, dito tudo isso, Renato Gaiga, qual é o jeito errado de fazer network para trabalhar com fauna na consultoria ambiental? Na minha opinião, é falar mais de si do que ouvir o outro. E é deixar escancarado que você quer levar vantagem, que você está ali para criar as suas oportunidades e não se doar para também gerar oportunidades para o próximo. Porque o problema aqui é, por mais potente que seja a sua rede de contatos, por mais pessoas, autoridade, pessoas com muita experiência, donos de empresa, gerentes, todo mundo que está ali na sua rede de contato, se você não souber trabalhá-la, não vai adiantar nada.
Imagina você participar de um evento e levar um bolo de cartão, só que você não se prepara, você não sabe nem com quem que você vai falar, aí você leva um bolo de cartão e distribui como se fosse santinho de político, sabe? Você vai estar fazendo uma poluição no lugar e eu tenho certeza que o seu cartão ele não vai ocupar um espaço digno. Ele vai para o lixo ou ele vai ficar mofando numa carteira até perder a tinta. Sabe quando um cartão cola naquela divisória de plástico que você vai tirar depois? Caraca, sai a tinta e tudo mais. E outro jeito errado é você não manter frequência, constância. Eu quero usar aqui um exemplo do cara mais rico do mundo na atualidade, que é o Elon Musk. Esse cara, ele manda foguete para o espaço. Mas antes dele mandar o primeiro foguete para o espaço, cara, ele explodiu muito o foguete. Ele quase quebrou. E ele já era muito rico, porque ele foi um dos fundadores do PayPal. E antes do PayPal, ele também já tinha feito umas coisas cabulosas. Ele é o típico cara que ele pode falir o máximo de vezes que existe para falir, ele vai ser o homem mais rico do mundo o máximo de vezes que der para ser. Então, o problema é a solução para o cara. E ele se posicionou como alguém de disruptura, sabe? Beleza, existe a NASA. Imagina você olhando assim, beleza, tem a NASA, né? Poxa, vou competir com a NASA. Meu irmão, é muita audácia, sabe? O cara falou, vou competir com a NASA aqui, vou pôr foguete no espaço e vou lotar a atmosfera de satélite. E o cara explodiu um monte, sabe? E na última cartada, na última, quem puder, assiste a história do Elon Musk. Ele é dono da Tesla também, que é a fábrica de carros elétricos. Ele conseguiu pôr o foguete dele, que a empresa chama SpaceX, SpaceX. Ele jogou o foguete para cima da atmosfera, deu certo, e hoje é uma empresa aí multibilionária, e ele é o homem mais rico do mundo, um cara genial além do seu tempo. Então, se você não tiver essa garra, e não tiver frequência, não tiver constância, você está fazendo networking do jeito errado também. Maravilha. Então, vamos lá, vamos para o próximo lado da moeda. E quem quiser saber agora, né? Tararana, Renato, o jeito certo de fazer networking. Bacana. É muito importante você saber fazer o networking da forma correta, né? Então, eu trouxe aqui 2 passos para ficar bem didáticos, para você fazer o networking da forma correta. Vamos lá. Passo número 1. Decupar os contratantes em tipos. Você vai categorizar os seus contratantes em 3 tipos: consultores, empresas de consultoria, empresas de engenharia. Você pode decupar em 4 tipos, em clientes finais também, mineração, hidrelétrica, etc. Aí você vai pegar também e selecionar parceiros. Você vai pegar os seus parceiros e vai falar, quem são meus parceiros? Consultores ambientais experientes que podem me indicar quando alguém ali não vai poder. Sabe quantas vezes eu já fui indicado porque alguém não ia poder fazer o campo? Aí um amigo meu, Renato, eu já fui até para campo de mastro dessa forma. Eu não manjo de mastro, sabe? Eu sei revisar pitfall, eu sei ir pro mato, eu sei pegar bicho, eu sei ver armadilha e tal, mas eu não manjo de mastro. Mas aí você só conseguiu porque você estava na panelinha, Renato. Aquela máxima, né? Na verdade, eu só consegui porque eu transmiti confiança. A panelinha é um jeito pejorativo da gente dizer que a gente transmite confiança e credibilidade. Quando você deixa quando você imprinta confiança, credibilidade em qualquer ambiente, você vai estar não numa panelinha, você vai estar na caçarola, você vai estar naqueles tachos de fazer feijão tropeiro, arroz carreteiro, aquelas panelão, aqueles caldeirão de fazer canjiquinha com costelinha. Eu gosto demais dessas comidas aí. Então é assim que funciona. E aí, você vai pegar também e vai selecionar mentores. Galera, sem mentores, vocês vão travar no meio do caminho. Essa frase, o que eu não tenho é porque eu ainda não sei, porque se eu soubesse, eu já teria. Ela faz todo sentido. E não é à toa que a gente entra na escola para aprender a ler e escrever, e não são nossos pais que ensinam. Porque meu pai e minha mãe sabiam ler e escrever, sabia fazer 2 mais 2, conta de matemática, mas por que eu fui para a escola? Porque eu fui aprender com mentores. Tinha um mentor de matemática, um mentor de português, um mentor de história, um mentor de biologia.
a vida inteira, se você colocar na sua cabeça que você precisa estar com mentores, a sua aceleração ela vai ser exponencial e você vai ser o Elon Musk jogando foguete para a atmosfera. Então é isso. Contratante, parceiro e mentor. Primeiro passo, selecionar essa galera aí para você se conectar. Passo número 2, treinar a habilidade de contar as suas histórias. Tenha uma coisa na sua cabeça, não são as suas habilidades técnicas que vão conquistar as pessoas e as tão sonhadas oportunidades. Definitivamente não são, sabe? As suas habilidades técnicas você vai mostrar na hora que você já conquistou a galera. E aí, você tem que fazer o quê? Você tem que contar as suas histórias. E aí você tem um conceito que chama storytelling, que em inglês, né, é contar histórias, né? O ato de contar histórias. E nesse caso, a dica aqui é pensar como com a cabeça do recrutador e com a cabeça do entrevistador. E lembre-se que eles buscam o próximo grande profissional para suas empresas, sabe? Todo mundo está assim, não, eu vou contratar uma pessoa que vai ser a pessoa que vai destravar o meu problema aqui. Você só contrata por conta disso. E acontece que isso é um trabalho árduo. Você pode tornar ele mais fácil. Por isso, você deve mostrar quem você é e como você se aplica para a vaga em questão. Então, reflita antes sobre a sua trajetória e defina ali pontos interessantes para você expor. Pratique em voz alta e analise o seu discurso. Quando você perceber que você já tem ali várias histórias bem trabalhadas, é a hora de você começar a sua narrativa de fato. E como falar isso da melhor forma? Você pode basear o seu discurso no método STAR, S-T-A-R, que é situação, tarefa, ação, resultado. Vamos seguir uma ordem aqui, ó. Primeira coisa, você vai pensar num contexto que você estava, que é a sua situação. Ah, em que contexto eu estava? Beleza. Segundo passo, o que você precisava fazer? Quais eram as suas tarefas que você fez para você avançar dentro desse contexto? Terceira coisa, o que você fez para realizá-las? Quais foram as ações fundamentais que você fez para você fazer o que tinha que ter sido feito, sabe? E depois, a quarta coisa é, o que aconteceu depois do seu dedo ali naquela tarefa, naquele projeto? Qual foi o seu resultado? Ah, eu participei, era a Mata Atlântica, construía-se iam duplicar uma rodovia, existia uma licença de instalação em andamento, que dentro dessa licença de instalação tinha uma condicionante ambiental chamada Programa de Monitoramento de Animais Silvestres. Dentro desse programa existiam grupos faunísticos contemplados e eu fui lá trabalhar com metodologias de captura para herpetofauna, onde eu pude registrar espécies endêmicas, raras, inclusive uma não descrita. Através disso, a gente fez um relatório, colocamos para o órgão ambiental, e o órgão ambiental solicitou medidas para compensar aquele impacto e aprovou a operação daquela obra. Sacou o storytelling aqui? Eu contei uma história e eu poderia ter trazido aqui mais riqueza de detalhes, que é sempre bom a gente colocar gatilho mental da especificidade ali, para deixar a história ainda mais verídica. Então, resumindo, é isso. Segue esses 2 passos aí que você vai brilhar. Uou, maravilha! Então, falando de passos, e para quem quer começar aí de fato, assim que a gente fechar esse GPS IRF de hoje aí, dá um pequeno passo aí, Renato Gaiga, para a pessoa já começar aí. Esse GPS IRF eu acho que foi um dos mais práticos que a gente conduziu, Léo. Você concorda comigo? Sim, bastante passos, né? O que a pessoa deve seguir. Quem anotou e seguir e dar a devida importância que isso merece, de fato, já sai na frente. Já sai na frente, mas aqui a gente sempre termina o GPS IRF com um exercício para você colocar em prática a partir de hoje. Primeira coisa, você vai listar 5 empresas de consultoria ambiental. Estou sendo bonzinho aqui, só enchendo uma mão aqui dos meus dedos. 5 empresas de consultoria ambiental em que no seu escopo de atuação tenha inventários, monitoramentos e resgates de fauna. E aí você vai listar 5 empresas que trabalham com fauna. Você vai encontrar o site dessas empresas aí. Você vai ler tudo que está ali dentro, cara. Você vai ler, você vai estudar a empresa, você vai anotar. E aí, você vai procurar uma abinha ali, que é a equipe, ou a aba Quem Somos,
e outras abas ali. Aí você vai tentar encontrar o nome de pessoas. Na Biotrópica, por exemplo, a gente deixa todo mundo que trabalha ali. A gente quer mostrar que a equipe é humana, sabe? Nós não somos uma marca, uma logo. Nós somos um monte de gente capacitada, em constante capacitação, prontas para resolver problemas com fauna, sabe? Resolver as condicionantes ambientais. E aí você vai verificar se essa empresa tem LinkedIn. Você vai buscar tanto as empresas quanto as pessoas das empresas no LinkedIn. E às vezes você não acha a pessoa no site da empresa, mas no LinkedIn as pessoas vão colocar lá, trabalho em tal empresa. Cara, o LinkedIn é o melhor lugar para você ser o detetive particular. E aí você vai ver também essa galera no Face, no Instagram. Às vezes tem canal do YouTube, ó, a GIP tem canal no YouTube, a Nova Enge tem canal no YouTube, a Biotrópica tem canal no YouTube. Você vai garimpar e caçar essa galera. Você vai fazer literalmente um dossiê dessas empresas e acompanhá-las por uma semaninha. Por uma semana você vai ficar só de olho ali. Ver como que essa galera se movimenta ao longo de uma linha do tempo. Uma semaninha. Ah, posta todo dia? Ah, o que eles fazem? Está crescendo o número de seguidores, eles estão interagindo com outras páginas, e aí você vai começar a se conectar com todo mundo já com essa lista, e você vai começar a comentar com propriedade as postagens dessa galera nas redes. E aí você vai aguardar os comentários de resposta desse pessoal, e mesmo que seja um comentário seco, porque às vezes não é que é seco, às vezes é um comentário simples, você vai devolver esse comentário com um diálogo interessado na história daquela empresa, na história daquela pessoa, e você vai começar a nutrir esse relacionamento assim. Esse é o primeiro passo para você construir um network assertivo para trabalhar com fauna na consultoria ambiental. Uou! GPS IRF incrível, hein? Você que está aí, gostou? Bota aqui no comentário aqui que gostou desse GPS IRF aqui para a gente saber. E você que está vendo aí a gente agora aí, quer dar um próximo passo, quer ir além, se inscreve na Missão, o Consultor de Fauna pelo Brasil, que é um evento 100% online, é um evento 100% gratuito, e ainda tem mais um detalhe que a gente vai emitir um certificado para você que ficar até o final, você tem que provar que viu o evento todo. Então, é uma chance que está te dando aí uma oportunidade para aprender tudo que a gente aprendeu e usou no campo de batalha, e você vai conseguir usar aí de uma forma gratuita. Eu vou colocar o link aqui para você agora, e também ele já vai aparecer aqui na tela, enquanto eu jogo aí para o Renato fazer o fechamento. Você não tem desculpa para não se inscrever na missão, é gratuito, o evento é poderoso, já transformou aí a vida de mais de 12 mil pessoas. A gente sabe que tem gente que entrou no mercado só assistindo a missão. A Gerciele Lima é um exemplo desse. Então, ainda espero bater um papo com ela para a gente trazer isso e documentar. E é o seguinte, é um evento que já teve centenas de comentários positivos, vale a pena. E ajuda a gente a divulgar aí para o Brasil, para todo mundo que você acha que a gente possa ajudar, porque nós estamos dispostos a fazer esse mercado se aquecer, todo mundo se posicionar e fazer a diferença aí no mundo, com a fauna e tudo mais. E vamos embora, só o começo. Muito bom aí, obrigado aí pelo comentário aí que você deixou aqui abaixo aqui agora. E é isso, esse foi mais um GPS IRF. Eu sou Leonardo Schwab, médico veterinário e consultor de fauna, e comigo está aqui o Renato Gaiga, biólogo, consultor de fauna, e juntos nós somos os criadores do Mecanismo IRF. Muito obrigado para você aí que assistiu, deixa um comentário, compartilha esse vídeo e tamo junto, até o próximo. Até mais, abraço.